Continuando, até agora nós vemos o seguinte: os direitos de primeira dimensão, são aqueles que vão marcar o que? A passagem do Estado absolutista para um Estado de Direito. Já estudamos o que é Estado de Direito, tá? Nos blocos passados. É aquele que vai trazer como principal ideologia, como principal direito, a valorização das liberdades individuais, né? Direito à vida, direito à propriedade, direito de associação, liberdade religiosa, ok? Vimos isso. Direitos de segunda geração, nós falamos que eles são direitos o quê? De igualdade. Direitos de bem-estar social, direitos que trazem, né, a luta do povo para trazer direitos para implementar o quê? Políticas sociais, para melhorar o quê? A vida do cidadão. Ok? Marcado novamente por qual princípio basilar? Princípio da igualdade, ok? Princípio da igualdade, bem-estar o quê? Social. Agora, terceira dimensão, nós vimos que são os direitos o quê? Da solidariedade, direitos da fraternidade, ok? Direitos que não são apenas para o indivíduo, mas para toda o quê? Coletividade. Entende-se o ser humano não como indivíduo, mas como o quê? Um gênero, tá? Proteção da humanidade, ok? Proteção da humanidade. Agora, quarta e quinta dimensão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que também podem ser chamados de direitos humanos, nós temos o seguinte: uma pequena divergência na doutrina. Não vou falar uma pequena, uma grande. Porque muitos entendem o seguinte: não existe, não tem que se falar em quarta ou quinta ou quê? Dimensão, tá? Todos eles aqui estão inseridos na terceira dimensão, ok? Mas é interessante para nós trazermos esses posicionamentos. Afinal de contas, se está na doutrina, a gente tem que estudar. Então, olha aqui. Vou pegar o meu canetão, tá? Esqueci, peraí, agora eu volto. Voltei! Então, vamos aqui, ó. Quarta dimensão, a gente vai falar sobre o quê? Sobre globalização. Nós vamos falar sobre avanços biológicos, tá? Nós vamos falar sobre avanços tecnológicos. Então, assim, é a proteção da vida a partir de uma abordagem o quê? Genética, né? Hoje a gente já fala em pesquisa do genoma humano, pesquisa em células-tronco. Tudo isso está inserido para quem entende, né, para doutrinadores que entendem dessa maneira, fazem essa divisão ainda na quarta o quê? Dimensão dos direitos fundamentais, ok? Agora, para o professor Paulo Bonavides, tá, os direitos de quarta dimensão são os direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo. Eu, pessoalmente, entendo que eles são direitos de terceira dimensão, claramente, tá? Mas quem sou eu, né, humildemente falando, para discutir com Paulo Bonavides, né? Então, continuando aqui, os direitos de quinta dimensão são aqueles que tratam sobre realidade virtual, sobre o que? Cibernética. E para o professor Paulo Bonavides é justamente o direito à paz, ok? Para o professor Paulo Bonavides é direito à paz. Vou falar uma coisa para vocês, esse aqui é o posicionamento isolado dele. O direito à paz está inserido aqui, ó. Terceira dimensão, ok? Terceira dimensão. Então, continuando, como que na nossa Constituição está organizado os direitos fundamentais? Da seguinte forma: a partir do título 2 da nossa Constituição, que começa no qual artigo? Artigo 5º, tá? Um dos artigos mais importantes da nossa Constituição. Então, olha aqui, o artigo 5º vai falar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos e deveres, tá? Individuais e coletivos. O artigo 6º ao artigo 11 vai tratar sobre direitos sociais. O artigo 12 e 13 vai tratar sobre nacionalidade. O artigo 14 ao 16 sobre direitos políticos, tá? E o artigo 17 sobre partidos políticos. Essa divisão aqui, esses 5 capítulos, irão falar sobre direitos
e garantias fundamentais. Ok? Então, do artigo... Ixi, cortei aqui, né? Do artigo 5º ao artigo 17 da nossa Constituição, nós vamos falar sobre direitos e garantias fundamentais. Tá bom? Direitos e garantias fundamentais. É assim como fica estruturado na nossa ordem constitucional os direitos e garantias o quê? Fundamentais. Ok? Então, continuando, é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que só podem existir, né, esses direitos e garantias individuais no nosso ordenamento jurídico? O que vocês acham? Ou seja, só podem ter como direitos e garantias fundamentais estes que estão elencados na nossa Constituição? Não. Não mesmo. Tá? A própria Constituição fala o seguinte, essa lista aqui, ó, do artigo 5º ao artigo 17, ela é exemplificativa. Professor, de onde você tirou isso? Do artigo 5º, parágrafo 2º, tá? Vamos ver daqui a pouco. Então, essa lista, ela é exemplificativa, ou seja, pode existir no nosso ordenamento jurídico outros direitos e outras garantias fundamentais que não estão necessariamente nesse rol aqui? Pode, tá? Pode sim. Então, olha o que fala para mim o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela o quê? Adotados. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil, seja o quê? Parte. Então, os próprios direitos e garantias individuais que decorrem dos princípios constitucionais, tá? Por exemplo, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá? São todos princípios o quê? Decorrentes da nossa Constituição. Ou ainda, aqueles, né, direitos que decorrem de quê? Tratados internacionais do qual a República Federativa do Brasil seja signatário, também podem ser considerados o quê? Direitos e garantias fundamentais. Por isso, fica aqui o cuidado, a observação. A lista que eu passei para vocês, ó, essa daqui do artigo 1º ao artigo, que é do artigo 1º ao artigo 17 da nossa Constituição, ela é exemplificativa, tá? Ela é exemplificativa. Então, voltando, tomem cuidado. Se quiserem, né, dê uma pausa aí no seu vídeo e anota essa observação, porque ela é de suma importância. Continuando. Características dos direitos o quê? Fundamentais. Características dos direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais, eles têm características, tá? Então, essas características são inerentes ao quê? Aos nossos direitos fundamentais. E a primeira característica de extrema importância que vocês já percebem desde o início da minha explicação é justamente a historicidade. Como assim, professora, a historicidade? Gente, os direitos fundamentais, eles surgem o quê? Da história humana, da evolução do homem em sociedade. Muitos afirmam que o marco inicial dos direitos fundamentais, ele é o quê? O cristianismo, tá? Foi com Cristo, né? E, bem, independentemente da sua fé, da sua religião ou não, Cristo foi uma figura que sempre lutou o quê? Pela igualdade, pelo respeito ao próximo, né? Até mesmo, né? Pela questão da solidariedade, pela questão da fraternidade. Então, os direitos fundamentais surgem o quê? Para uma grande parte, né? Para uma parcela da doutrina, com o cristianismo. Então, olha aqui,
evolução histórica. Tá? Evolução histórica. O que que isso significa? Que nós paramos de desenvolver na história? Nós paramos? Não, nós não paramos. Tá? Nós ainda estamos, obviamente, evoluindo. Daqui 10, daqui 30, daqui 50, daqui 100 anos, podemos o quê? Estar na 7ª dimensão de direitos fundamentais, na 8ª dimensão de direitos fundamentais. Isso aqui não muda. Isso aqui é inerente ao quê? A evolução histórica da sociedade. Então, continuando, universalidade. Universalidade. O que que significa isso? Os direitos fundamentais, eles são, tá? Eles são implantados para toda o quê? Toda a humanidade. Vamos lembrar aqui o gênero humano, sem distinção. Quem é destinatário de direitos o quê? Fundamentais? Toda a sociedade humana, tá? Todo o povo humano. Não é apenas um homem, um grupo social, não. Não pode haver distinção. Olha aqui, ó. Destina a todos submetidos à ordem jurídica de um Estado. A ordem jurídica de um Estado. Independentemente de sexo, de raça, de cor, de religião, tá? Então, os direitos humanos no Brasil, do artigo 5º ao artigo 17, os direitos fundamentais, né, no Brasil, são destinados a quem? A todos que estão sob a ordem jurídica o quê? Do Estado brasileiro, tá? Todos que estão sob a ordem jurídica do Estado brasileiro. Então, o quê? Da humanidade que vive no Brasil, né? Vamos assim dizer, da humanidade que vive no Brasil. Limitabilidade, relatividade, esse daqui é de extrema importância. Os direitos fundamentais não são absolutos. Toma muito cuidado com isso. Os direitos fundamentais não são absolutos. Como assim, professora? Olha aqui, um direito fundamental, ele encontra limite em outro direito fundamental. Um direito fundamental encontrará limite em outro direito que fundamental, teoria dos limites dos limites. É, não dessa teoria, tá? Essa teoria fala isso, teoria dos limites dos limites. Então, presta atenção. Como assim, professora? Gente, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 2 direitos fundamentais em colisão, tá? Eu tenho 2 direitos fundamentais em colisão. Exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, direito à propriedade e desapropriação. A Constituição ela deixa muito clara a proteção ao direito de propriedade. Mas ela também afirma que o direito de propriedade deve o quê? Cumprir a sua função social. Quando uma propriedade não cumpre a sua função social, ela pode ser o quê? Desapropriada. Vamos colocar aqui o exemplo da desapropriação para fins de reforma agrária, que é garantido no texto constitucional. Eu tenho uma terra muito grande, eu, Natália, tá? Vamos supor, nossa, que eu tenho uma terra muito grande, tá bom? E eu não produzo nessa terra. Eu não produzo nessa terra. Eu não coloco essa terra, né, para gerar renda, para empregar pessoas. Então, o que que acontece? Eu tenho uma população, um grande grupo, né, hoje no Brasil, que vive da terra e que precisa da terra para produzir e não tem terra. Então, o que que o governo pode fazer? Me desapropriar. Tira a terra de mim. Lógico, gente, eles pagam, tá? Há uma indenização para isso, ok? E aí me desapropria da minha terra porque eu não estou cumprindo a função social. Olha que legal, né? Olha a reflexão. Eu não cumpro a função social e eu ainda recebo por isso. O Brasil é muito legal, né? Olha aqui, eu não cumpro a função social da propriedade rural e eu ainda posso o quê? Receber em títulos da dívida agrária. Eu recebo, tá? E olha aqui, desapropria a minha terra para colocar quem nela? Um grupo que deseja o quê? Trabalhar e cultivar o quê? Essa terra, ok? Porque é isso mesmo que tem que acontecer. Até para quem quer produzir. Não é para quem quer virar e falar, eu sou dono de terra, não. Tá? Para isso, a terra ela é para ser produzida, ela é fonte, tá? De renda, ok? Ela serve para alimentar um povo, tá?
A agricultura familiar é de extrema importância para o desenvolvimento de um país. Então, olha aqui. Eu posso falar que o direito à propriedade ele é absoluto ou que o direito de desapropriação é absoluto? Não. Tem que se analisar o quê? O caso concreto, tá? Direito à vida. O direito à vida é absoluto? O que vocês acham? O direito à vida, inerente lá da primeira dimensão dos direitos fundamentais, ele é absoluto? Não, ele não é absoluto. Ah, não, professora, não pode ter pena de morte no Brasil? Eu sei. Eu sei que não pode ter pena de morte no Brasil, com exceção de momentos de guerra declarada. Agora, presta atenção. O próprio Código Penal, tá? O próprio Código Penal diz que há sim possibilidades, tá, de se realizar o aborto que legalmente. Quando a mulher ela é vítima de estupro, tá? Quando o feto, o que pode gerar, tá, risco de morte para a mãe. Em casos de estupro, em casos que o feto, aquela criança ali, o nascituro, ele gera risco de morte para a mãe, ou seja, a mãe pode vir à falência por conta do desenvolvimento dessa gestação, é totalmente permitido o quê? O que é permitido? O aborto. O aborto, tá? Olha aí, pensa comigo, eu tô tendo direito à vida de um lado e o direito à vida também de outro, né? O direito à vida da mãe, né? No caso nesse exemplo meu aqui, exemplo trazido pelo Código Penal, eu tenho o direito da vida da mãe e o direito da vida o quê? Da criança. Qual que vai prevalecer nessa colisão de direitos fundamentais? Neste caso, a vida da mãe, tá? Direito à vida da criança versus dignidade da pessoa humana da mãe que foi o quê? Vítima de estupro. Acho que a pior violência que se pode cometer contra um ser humano é essa. A mãe não é obrigada a gerar uma criança, tá? Vindo de um momento tão delicado e traumático da vida dela. Isso só traria, tá, uma sensação de mais o que? Dor. Tá? Olhar para aquela criança e lembrar toda hora que ela foi gerada com aquele momento. E o pior, né? Pensa se essa criança nasce a cara do estuprador. Nossa, eu não gosto nem de pensar num trem desse. É lógico, né? Tudo isso se a mãe quiser, tá? Se a mãe quiser. Então, percebam-se, os direitos fundamentais não são absolutos. Mas, professora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual o direito tão fundamental que vai existir no caso concreto? Simples, quer dizer, não tão simples, né? Robert Alexy fala o seguinte, que deve ser feito uma ponderação. Em caso de colisão de direitos fundamentais, num caso concreto deve-se fazer o quê? A ponderação. Analisar qual direito fundamental é o mais adequado em relação àquele caso específico. E não dizer que um tem supremacia sobre o outro, porque um não tem supremacia sobre o outro. Ok? Então, continuando, concorrência. Gente, os direitos fundamentais, na sua grande maioria das vezes, tá? Ele é exercido o quê? Em conjunto, tá? Ele é exercido em conjunto. Como assim? Gente, coloquei um exemplo aqui para ficar bem simples. Quando uma jornalista, ela transmite o quê? Uma notícia. Quando ela transmite uma notícia, ela está fazendo direito de informação. É direito o quê? Fundamental, tá? É direito fundamental. Ela pode fazer o quê? Apresentar a sua opinião. Por exemplo, isso é muito comum, né? O jornalista dá uma notícia e logo depois da notícia ele vem e dá o quê? A sua opinião, né? Coloca ali o que ele acha. Quando ele apresenta a sua opinião, qual o direito que ele está manifestando? Também o direito de opinião, tá? Manifestação, o quê? Da sua opinião. Pode ser manifestada a opinião no Brasil? Lógico. Tá? O direito de manifestação da opinião, ele é totalmente protegido pela nossa Constituição. Olha aqui, eu tenho o direito de informação mais o direito de opinião, ok? Então, o que a gente verifica aqui? Que os direitos fundamentais também podem o quê? Ser exercidos em conjunto, sem nenhum problema, porque na maioria das vezes eles são sim exercidos em conjunto. Continuando aqui, para encerrarmos esse bloco,
irrenunciabilidade. O que é algo irrenunciável? É aquilo que você não pode abrir mão dele. Você não pode, tá, renunciar a um direito que fundamental. Você pode até não exercer esse direito fundamental. Você pode até não exercer esse direito fundamental, mas você não pode abrir mão dele, ok? Contudo, na atual ordem constitucional, nós temos uma questão assim complicada. Hoje vivemos num mundo que ninguém quer mais privacidade, né? Todo mundo quer os seus 5 minutinhos de fama ali no FaceTime, no Snapchat, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Todo mundo quer ir para uma casa vigiado por não sei quantas câmeras. Tá bom, né? Vai comer, tem que colocar a foto da comida, do café da manhã, do almoço, do jantar, né? Vai no banheiro, só falta isso agora, né? Quer ir no banheiro? Nossa, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo no banheiro. Olha que legal, gente, cadê meus seguidores, né? E é assim, né? Vemos o mundo dos youtubers, né? Dos bloggers, digital influencer, gente. Digital influencer. Tá bom. Bom, o negócio hoje é, né? Seguir pessoas. Então tá, cada um com seus problemas. Mas, qual que é o problema aqui? E o direito à privacidade? E o direito à privacidade? Direito à privacidade é direito fundamental. Como é que eu vou... Tá falando que eu não posso renunciar a um direito, mas eu estou renunciando totalmente o direito o quê? À privacidade. Então, na atual ordem constitucional, é permitido sim, tá? Que se abra mão em determinados aspectos de algum direito o quê? Fundamental. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou abdicando de qual direito? Da privacidade, mas porque eu quero, não porque eu estou sendo obrigada, não porque o Estado está impondo isso para mim, tá? Porque eu quero ser digital influencer, eu quero ser blogger, né? Vocês entenderam, né? Então tá bom. Agora, inalienabilidade. Inalienabilidade é aquilo que não pode ser o quê? Vendido, não pode ser comprado, não tem conteúdo econômico, não tem conteúdo patrimonial, você não pode vender um direito fundamental, tá? Por exemplo, é um exemplo esdrúxulo, mas você pelo menos vai memorizar. Vamos supor que hoje eu estou gravando aula com o João está aqui comigo. Aí o João está devendo 30 mil reais do banco, tá? Aí eu venho pro João e falo assim, não, João, faz o seguinte, e o João tá desesperado, né? Vamos fazer um contrato, eu vou comprar seu direito de liberdade, tá? Vou comprar seu direito de liberdade, você vai ser meu agora, tá? Sua liberdade é minha, né? Eu vou trabalhar pra mim, fazer tudo pra mim, você vai ser meu, eu vou te comprar, tá? E aí eu vou lá e pago a sua dívida no banco. E aí, quer vender seu direito de liberdade? Ele, nossa, é agora. Gente, isso não pode, isso não existe. Professora, mas já existiu? Olha, né? O nosso estado de evolução espiritual e humana, nós já tivemos a capacidade, né, de escravizar pessoas. E era muito comum isso, né? Escravizar pessoas existe desde que o mundo é mundo, tá? Não tenha dúvida disso. E aí aqui, por exemplo, no momento da escravidão aqui no Brasil, os escravos, eles eram considerados o quê? Propriedade, não seres humanos. Então era muito normal você abrir um testamento e a pessoa tá falando assim, deixo 30 escravos para minha filha. Eu não deixava nada para a filha, né? Ah, deixo 30 escravos para o meu filho. Vendendo o quê? Vendendo não, né? Transmitindo uma propriedade, tá? Então, essa liberdade deles não existia, não se falava em liberdade para eles nesse momento, tá? Para eles, né? Para quem eram escravos, né? Para quem não era, não tinha nada que se questionar. Então, é o seguinte... Eles não têm o quê? Patrimônio, não têm conteúdo econômico patrimonial, eles não podem ser alienados, eles não podem ser vendidos. E para encerrarmos aqui as características, eles são o quê? Imprescritível. O que é algo imprescritível? É aquilo que não se perde com o tempo, é aquilo que não tem data de validade, tá? Então, olha aqui, não se perdem com o tempo, não são perdidos pelo não uso. Você pode até não exercer um determinado direito fundamental hoje, mas se você quiser exercer daqui 2, 3, 4 dias, daqui 20 anos, você pode, tá? Porque eles não vencem, ok? Então, até o próximo bloco.